Então, vamos iniciar os nossos estudos. Seria interessante, caso possa, colocar o módulo, o PowerPoint único, né? Digamos assim. Ótimo. Muito agradecido, muito agradecido. Conforme os amigos estão acompanhando na tela, nós utilizamos esta imagem, este módulo, a fim de que o nosso estudo tenha esta referência, este roteiro. E já estamos na parte 4 dos temas dos livros de André Luiz, temas estes que nós estamos apresentando com diversos capítulos de diversos livros da série André Luiz. E nós procuramos sempre desenvolver reflexões, desenvolver a busca espiritual, porque estes estudos, estas reflexões a respeito dos livros de André Luiz vão somar, podem auxiliar cada um de nós nos momentos decisivos da nossa encarnação. Nós necessitamos de fazer escolhas. Escolhas estas que devemos nos preparar no sentido de melhor agir e cumprirmos os planejamentos reencarnatórios, os planejamentos da vida superior. Se eu vou escolher, eu preciso estudar a vida. Eu preciso discernir, compreender o mal e o bem. O mal este, que é o comportamento que viola as leis divinas. Então, hoje nós estamos com a parte 4, temas dos livros de André Luiz. Iremos iniciar neste primeiro módulo, livro Missionários da Luz. Capítulo 4, Vampirismo. E, conforme a seta, nós temos 2 conteúdos. Lembrando que este capítulo, Vampirismo, do livro Missionários da Luz, existem outros temas, outros assuntos. Mas selecionamos 2 hoje. Germens psíquicos e vocação para o abismo. São palavras do mentor Alexandre. Cada livro de André Luiz existe minimamente um mentor. E no livro Missionários da Luz, temos o mentor Alexandre. Existem também outros, como Manassés, por exemplo. Mas essas palavras foram ditas pelo mentor Alexandre, explicando ao André Luiz que germes psíquicos, isto é, estas formas, pensamentos, estas criações mentais, elas nascem, elas acontecem com os nossos comportamentos. É muito interessante o esclarecimento do mentor Alexandre, do livro Missionários da Luz, em que ele explica que a ira, o comportamento de irritabilidade, o desequilíbrio mental, a desarmonia do psiquismo, podem gerar formas, pensamentos, micro-organismos astrais, germes psíquicos que vão desarmonizar o nosso mundo íntimo. Então, se porventura a irritabilidade, a ira, a cólera ou qualquer outro comportamento que venha violar as leis divinas, este pensamento desequilibrado, ele vai gerar uma forma pensamento. Ele vai gerar uma forma pensamento. Em que essa forma pensamento ela vai orbitar em nossa aura, em nosso perispírito, nas nossas emanações que envolvem o nosso espírito. Isto é, nós temos o espírito,
temos o perispírito e o corpo físico. O pensamento nasce do espírito, que preside a tudo. Quando eu penso no valor evangélico, em que existe um brilho da luz do Messias, irei criar formas, pensamentos encantadoras. Irei criar e vou me fortalecer em mim mesmo com a positividade que eu venho a desenvolver nas minhas ações e dos meus comportamentos. Isto é, a minha psicosfera mental, a minha mente, ao reagir a um pensamento, ao emanar um pensamento de equilíbrio ou não equilíbrio, necessariamente eu estou criando formas de pensamentos. Não consigo perceber aos olhos físicos, mas existem estas formas no mundo espiritual, no mundo astral. De maneira que, quando eu estou no campo da personalidade, isto é, estou vivendo normalmente, estou vibrando um pensamento. Se for um pensamento de qualidade superior, eu irei embelezar a minha aura, eu irei, da vida espiritual, gerar o brilho da luz, conforme Jesus falou, brilhe vossa luz, porque os meus pensamentos, eles criaram formas equilibradas, harmônicas. Mas o inverso disso, o contrário disso, geram os chamados germes psíquicos, em que no meu pensamento, no meu pensamento, na minha mente, no meu psiquismo, eu estou emanando, eu estou proliferando o desequilíbrio. Só que não é um comportamento meramente físico do cérebro, não. Existe uma repercussão do perispírito, porque eu vou, lamentavelmente, alimentando esses germes psíquicos, esses micro-organismos astrais que vão desequilibrando o meu íntimo. Então, amigos, o mentor Alexandre está nos alertando que os comportamentos que nós temos no nosso dia a dia, aqueles comportamentos de impaciência, quando esta impaciência ela é um padrão, tornei ela comum em minha vida. Quando a intolerância, quando qualquer comportamento violento eu estou propagando ao longo da minha encarnação, esses comportamentos negativos, eles não se expressam somente no mundo concreto, no mundo físico. Eles se expressam também no mundo invisível, através de ações mentais. O Paulo e o Hernandes levantaram a mão. Fique à vontade. Pois não, Paulo? Pode falar, Paulo. Eu ia avisar para o Hernandes que ele está de uma levantada. O Sim. Gilberto Gil bem falou, não sei se é a letra dele, né? Minha aura é clara, só quem é clarividente pode ver, né? É isso aí. Muito bom, perfeito. Trazendo aí a musicalidade. Paulo colocou muito bem, bacana. Então, amigos, as questões dos germes psíquicos, então, toda vez que nós estamos em comportamentos que são desarmônicos, transgressores à harmonia mental, eu estou não somente agindo no mundo concreto, no mundo físico, no mundo corporal, como também existe uma repercussão, uma ressonância no mundo astral, na vida espiritual. A irritabilidade, ela não é um comportamento meramente físico, que eu estou aqui expressando na minha dimensão física. Ela também tem um poder criador, negativo, de baixo teor, que tal comportamento vai criar esses micro-organismos astrais. E eles vão se fixar em nosso perispírito, eles vão se fixar no nosso halo vital, isto é, nas emanações que envolvem o nosso perispírito, e eu vou alimentando esses desequilíbrios através desses germes psíquicos. E o mesmo Alexandre, o mentor Alexandre, ele esclarece a respeito do segundo tema, vocação para o abismo. Vocação para o abismo, isto é, todos nós, quando reencarnamos, nós tentamos viver os planejamentos espirituais, mas ficamos distraídos, dispersos em nossa
vida, despreocupados com o alvo maior, que é a autoiluminação. Então, se eu reencarno, tenho tendências, tenho arrastamentos, vidas passadas que eu não consegui superar, algumas distorções em meu caráter e minha personalidade, eu ainda não consegui superar. Se nesta vida eu não desenvolvo a reforma íntima, mudar para melhor, eu simplesmente, é verdade, Paulo, o livro Abismo de Ranieri, é verdade. E, diante disso, se eu não consigo superar esses arrastamentos através da boa resistência, naturalmente eu estou com uma certa vocação para o abismo. Esta colocação do mentor Alexandre. Isto é, se não existe uma transformação para o bem, se eu não consigo evangelizar meu coração, se eu não entendi que a vida tem uma finalidade espiritual, não somente corporal, naturalmente, esse abismo, que é um conjunto de comportamento que são desarmônicos, eles vão se apresentar, e se eu não tomar um certo cuidado, eu irei me equivocar novamente. Irei reproduzir os velhos padrões do ser ainda aprisionado, encarcerado numa vida vazia, no vazio existencial. Eu vou pedir para o Paulo ler uma questão do Livro dos Espíritos. O Paulo, não sei se o Paulo está me ouvindo. Bom, de qualquer maneira, eu vou levar. Depois eu peço para o Paulo ler. É uma questão 893. 893, que é uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, em que, boa, Paulo, porque nós estamos falando aqui a respeito da vocação para o abismo, isto é, são tendências, inclinações que nós trazemos de vidas passadas, e se eu não superar essa dispersão íntima, isto é, estou fragmentado, eu não estou por inteiro, eu não consigo viver segundo os valores da minha alma, da minha natureza espiritual. Ainda estou numa relação meramente corporal. Eu estou ainda numa situação fragmentária, que é a chamada dispersão íntima. Não consigo ser por inteiro. Então, a questão 893, que o Paulo já vai ler, ela é interessante, que na sua resposta diz o seguinte, que há resistência sempre quando você... que há virtude sempre quando você resiste os arrastamentos dos maus pendores. Isto é, toda vez que você resiste a si mesmo, substitui aquela inquietude pela quietude, você consegue viver as marcas da cruz, as marcas do Cristo. Mas como irei viver as marcas da cruz, as marcas do Cristo, segundo a carta de Paulo de Tarso? Toda vez que eu consigo dimensionar a doença em mim, eis aí a marca do Cristo, a marca da cruz. Toda vez que eu estou com a coragem de viver, estou superando o meu dia a dia com a serenidade da oração, com o olhar voltado para o eterno, eis aí também as marcas do Cristo. Então, as marcas do Cristo, as marcas da cruz, são comportamentos de heroísmo, em que você consegue superar esta vocação para o abismo. Paulo, tu pode ler 893, por favor? Do Livro dos Espíritos. Questão 893, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Haverá virtude sempre que houver resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela
que está fundamentada na caridade mais desinteressada. Muito agradecido, Paulo. Então, irmãos, vamos destacar uma parte da resposta da questão 893 do Livro dos Espíritos. A parte que nos interessa, essa parte pode nos orientar nesses dois temas do capítulo 4 do livro Missionários da Luz, que é justamente a virtude sempre quando você resiste estes arrastamentos. Então, toda vez, olha que interessante, olha a dinâmica da vida superior. Toda vez que você resiste, você não vai resistir o vizinho, você não vai resistir o teu parente, você vai resistir você mesmo, porque existe um continente desconhecido que é você. Você ainda não trilhou esse continente desconhecido que é o teu mundo íntimo, a tua mente, teus pensamentos. Quando você resiste heroicamente esta vocação para o abismo, que são os arrastamentos, as inclinações, estas tendências, você, ao mesmo tempo, quando resiste, isto é, você está gerando virtudes. E ao gerar virtudes, você supera esses germes psíquicos, isto é, estas formas, pensamentos, essas emanações negativas, esses miasmas, que elas acontecem através da nossa mente, da nossa psicosfera mental. Se eu penso de forma com cólera, por exemplo, se eu estou pensando com a cólera, eu estou criando formas, pensamentos sombrias para o meu mundo íntimo. Eu estou gerando uma grande desarmonia em meus pensamentos. Mas quando eu aprendo a resistir, conforme a questão 893 do Livro dos Espíritos, se eu consigo resistir através das virtudes, primeiro, eu estou evitando um ciclo repetitivo de me conduzir para os abismos, que são os abismos de uma vida desequilibrada, que são os abismos de uma vida com ausência do Cristo, e, ao mesmo tempo, estou higienizando a minha aura, o meu halo vital, o meu perispírito, essas emanações que envolvem o meu espírito. Então, irmãos, estudem esta questão do Livro dos Espíritos, questão 893. E vamos agora para o módulo seguinte, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25, em torno da fixação mental. O mentor que acompanha André Luiz neste livro é o Aulus. O Aulus está apresentando dois temas que eu selecionei neste capítulo: ideia fixa e estagnação da vida mental. Nós não conhecemos a fundo tudo que ocorre e tudo que ocorreu em vidas passadas em nós. Mas sabemos que algumas ideias, elas se apresentam pelo nosso inconsciente. Eu tenho muitas vidas, eu tenho muitos hábitos, alguns hábitos positivos, alguns progressos espirituais que eu conquistei, outros não. Essas outras características, facetas em mim, elas se apresentam aqui e agora no consciente. Quando elas se apresentam, das facetas que eu não consegui superar em vidas passadas, elas se apresentam, muitas vezes, no campo da ideia. E estas ideias, elas representam o progresso ou o retrocesso. Então, quando eu me fixo numa ideia de baixo teor, tal ideia, tal ideologia, tal concepção, tal mentalidade, não representam o Evangelho de Jesus, não representam a autoiluminação. Essas ideias eu devo observar em mim. E é muito interessante, porque tais ideias tentam reproduzir o que eu fui no passado. E a dinâmica da vida é justamente nós vivermos, conforme Paulo colocou, a terapia do esquecimento, que a reencarnação gera essa terapia do esquecimento, para que possamos nos renovar e seguir adiante. Então, a ideia fixa
para que ela seja superada, uma monoideia, uma cristalização mental, para que eu possa superar tais obstáculos que eu criei em vidas passadas, no silêncio do dia a dia, no meu comportamento, nas minhas meditações, algumas ideias, sugestões se apresentam no meu psiquismo. Aí eu devo discernir, isso pode, isso não pode. Mas me dá um exemplo dentro da doutrina espírita que eu possa fundamentar esta orientação do nosso mentor Aulus, do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele fala a respeito da ideia fixa, como superar. Essa ideia fixa é minha ou do obsessor, ou de um espírito infeliz? Como é que eu vou superar estas sugestões? Como é que eu vou discernir? Existe uma questão que eu vou pedir para o Paulo ler, 464 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta que como devemos proceder quando existe uma sugestão em nosso mundo mental. É próximo disso, é próximo disso. E a resposta diz o seguinte: estudai o caso. É isso aí, estudai o caso. Quer dizer, estudai a vida, estudai o pensamento. Devemos estudar nós mesmos. É uma espécie de auto-investigação. Investigar as reações mentais que nós temos, o que está operando no nosso psiquismo. Eu vou pedir para o Paulo ler, porque vai fundamentar a respeito da ideia fixa. Pois não, Paulo? Parte segunda do mundo, da vida no mundo espiritual, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou um mau espírito? Examinem bem o assunto. Os bons espíritos aconselham apenas o bem. Cabe-lhes distinguir. Muito agradecido, Paulo. Muito agradecido. Vocês percebem como é importante nós estudarmos a vida, estudarmos os pensamentos que norteiam, que acontecem em nosso psiquismo, em nosso mundo mental? Porque tais pensamentos, primeiro, podem ser de vidas passadas, em que nós não superamos velhos hábitos, e esses hábitos eles se apresentam através de ideias, sugestões, ou pode ser também uma sugestão de um espírito infeliz, que está nos conduzindo a uma ideia, a alguma ideologia, alguma mentalidade, que são comportamentos inferiores, de imperfeições. Então, quando eu observo o meu dia a dia, eu tenho uma ideia que está se fixando, ela me aprisionou. Pode ser um comportamento de vingança, pode ser um comportamento de ciúme. Essas ideias, elas perigosamente, elas podem me conduzir a uma atitude no mundo concreto. Eu estou no mundo abstrato, estou lá, sozinho na vida, no meu dia a dia, pensando naquela ideia. Se esta ideia ela não for diluída, claro, a partir do princípio que esta ideia é uma ideia contrária à harmonia do universo, é contrária ao Evangelho do Senhor Jesus. Se esta ideia eu não consigo diluir pelas orações, pela força da caridade, pelos hábitos da autoiluminação, se eu não consigo superar tais ideias, certamente essas ideias elas vão sair perigosamente do mundo abstrato, do mundo imaterial da minha mente, e vão mergulhar no mundo concreto, no mundo objetivo. Saiu da subjetividade e entrou no mundo objetivo. Eis aí a preocupação que devemos ter. Então, o Paulo está falando que existe a questão 461. Pode ser, Paulo, do Livro dos Espíritos que o Paulo vai apresentar, que é mais um conteúdo que vai nos ajudar a entender esta orientação do Aulus, a respeito da ideia fixa. Pois não, Paulo? É no mesmo capítulo, tá? Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhe fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que surgem em um primeiro impulso. Mas não há grande interesse nessa distinção, e é muitas vezes útil não saber.
Assim, o homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o faz naturalmente. Se optar pelo mau caminho, sua responsabilidade será maior. Muito bom, Paulo. Muito bom. Então, irmãos, conforme Paulo leu, existe uma complexidade das questões do pensamento. Mas o importante para a nossa formação espiritual, se porventura, no meu dia a dia, semanas, eu estou com alguma ideia fixa, primeira coisa que devemos desenvolver, se reconhecer como necessitado. Vou conversar com o Pai da vida, vou orar de coração para que essa ideia, considerando que essa ideia é de baixo teor, é uma ideia que está impregnada com as minhas imperfeições. Então, eu vou orar. Outra coisa importante para superar essa ideia fixa, desenvolver atividades intelectuais no caminho do bem, leituras edificantes, procurar ser útil, procurar desenvolver a caridade fora e dentro, isto é, fora no sentido de auxiliar as pessoas, dentro é a reforma íntima. Você, quando se reforma, existe a caridade dentro. Você está melhorando os seus hábitos, a sua vida, e, por sua vez, aqueles que vivem com você vão sentir algo diferenciado, você está mais sereno, mais suave. E o segundo tema do livro Nos Domínios da Mediunidade, segundo modo, capítulo 25, nome do capítulo, em torno da fixação mental, lembrando que todos estes livros foram psicografados pelo nosso inesquecível Chico Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. O Aulus fala a respeito da estagnação da vida mental. Estagnação da vida mental neste capítulo. E é interessante dizer que, quando nós vivemos uma vida ociosa, um vazio existencial, devemos fazer uma leitura diferenciada. Isto é, se eu estou vivendo uma certa estagnação da vida mental ou um vazio existencial, a vida está me convidando a superar tais obstáculos. Primeira coisa, essencial, nomear Jesus como seu orientador. Ter um mestre para que você possa aprender a dialogar com as suas profundezas. Nós não dialogamos com as nossas profundezas. Então, primeiro, nomear Jesus como orientador da nossa vida, de forma filosófica, religiosa, de forma que você ache melhor. O importante é Jesus estar em nosso íntimo. Segundo, desenvolver a beleza do conhecimento espiritual, leituras edificantes. Terceiro, entender que você pode desenvolver, para superar esta estagnação da vida mental, você pode desenvolver a segunda natureza. Vocês já ouviram falar a respeito? Olha que interessante, a segunda natureza. Esta tese é do mentor Emmanuel, está prevista no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Eu acredito que seja na questão desse livro, esse livro são perguntas e respostas. Eu acredito que seja na questão 247, mas não tenho certeza. Mas é interessante que o Emmanuel, ele apresenta para todos nós um remédio de natureza espiritual. Ou seja, ele diz o seguinte, eu já até mencionei aqui em outros encontros, a disciplina antecede a espontaneidade. Vou repetir. A disciplina antecede a espontaneidade. Se a minha espontaneidade ela está se curvando a uma estagnação da vida mental, eu não posso deixar que esta espontaneidade possa determinar meu destino. Eu devo antecipar com a disciplina. Percebem, amigos, a inteligência de Emmanuel? Quando eu coloco a disciplina à frente da minha espontaneidade, que essa espontaneidade ela é desequilibrada, se for equilibrada, não tem nenhum problema. Se for equilibrada, ela deve acontecer. Eis aí a necessidade de você estudar a vida, discernir, ponderar. Se a minha disciplina antecede a espontaneidade, eu vou superar essa estagnação da vida mental. O meu espontâneo seria o quê? Uma vida ociosa. Eu sou contrário a qualquer valor sagrado. Eu sou contrário a qualquer valor que possa
enaltecer o meu espírito para a vida imortal. Se eu sou contrário a tudo isso, eu estou vivendo uma estagnação da vida mental. Preciso antecipar os meus atos com a disciplina espiritual. A disciplina antecede a espontaneidade. Perceberam? O jogo de ideias, a inteligência de Emmanuel, e ele vai mais longe. Ele diz o seguinte: se você tornar um ato a disciplina em Cristo, a disciplina no Evangelho, você cria a segunda natureza. Esta segunda natureza, ao longo da vida, ela vai ganhando vida. É uma espécie de batismo lá do João Batista, o cristianismo primitivo. O João batizava. Esse batismo, ele acontece em nossa mente. Quando você desenvolve esta segunda natureza, você está vivendo uma vida de fecundação, você está criando algo em você. Esta segunda natureza, ela vai crescendo, ela vai se tornando gigante em você, ela vai embelezando a sua alma. Em um dado momento, essa segunda natureza, que ela nasceu pela disciplina espiritual, ela nasceu pela força da disciplina espiritual, esta segunda natureza, ela vai sobrepor a primeira, que está querendo determinar a estagnação da sua vida mental. Resumindo, como superar uma estagnação da vida mental? Segundo as colocações do Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade. Primeira coisa, nomear o Cristo como seu orientador da sua vida. Procurarmos sempre os valores sagrados. E a orientação de Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. O Paulo está perguntando qual a questão. Livro Consolador, amigão, eu não sei se é 247 ou 254, entendeu? Porque aí já não consegui gravar, tá bom? Está aqui. Está aí? Conseguiu localizar a questão? Então, do livro Consolador, Paulo? Isso. Então, Paulo parece que conseguiu localizar, acho que é a questão 247 ou 257, uma coisa assim. Se você localizou, tu pode até ler. Mas, de qualquer maneira, é recomendável o livro Consolador, que explica a respeito da que a disciplina antecede a espontaneidade. E o hábito, o bom hábito, cria a segunda natureza. Você quer ler, Paulo? A pergunta, Carmélia, não entendi? a lei da prova e da expiação é inflexível? É essa? Não sei, Paulo. Aí é porque o Consolador já não consigo memorizar algumas questões, não. Entendeu? Não. De qualquer maneira, está no livro Consolador. Eu posso até pesquisar depois, ok? Bom, amigos, vamos avançar. Mas vocês entenderam esse aspecto da superação da estagnação da vida mental? Segundo Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Se eu vou disciplinar a minha vida em busca dos valores do bem, das leis do universo, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de adoração, eu consigo, nessa disciplina, criar uma segunda natureza. Essa segunda natureza, ela é elevada, ela vai crescendo em mim. E, em um dado momento, eu posso superar com essa segunda natureza a primeira, que é infantilizada. Bom, vamos agora para o livro Ação-Reação, também série André Luiz. Nós temos aí o capítulo 5, Almas Enfermiças. É muito interessante esse capítulo. Eu procurei selecionar dois itens, dois assuntos, dois temas. Halo vital e exalação peculiar. Lembrando que no livro Ação-Reação existem dois mentores que acompanham o André Luiz, Druso e Silas. A colônia em que o nosso André Luiz está visitando é Mansão Paz. Então, a colônia se encontra no umbral, a fim de que possa ajudar, auxiliar aqueles irmãos que se encontram nestes mundos sombrios. E o Silas, orientando o André Luiz, resolve levar o André Luiz em um dos anexos da colônia do posto avançado, Mansão Paz, que existe alguns anexos que receberam alguns irmãos que não podem sair daquele ambiente.
Por quê? Porque eles querem retornar para as suas residências. Eles desencarnaram e não sabem que eles desencarnaram. Eles imaginam que estão vivendo ainda na nossa dimensão física. E para evitar alguma situação que possa interromper, prejudicar os seus familiares que estão encarnados, existe um personagem chamado Veiga. Ele se encontra numa espécie de uma cela, de uma prisão no sentido de conter ele, que ele quer sair dali, e é o encontro dos 3 filhos, em que ele deixou bens, e ele pretende, como espírito desencarnado, desarmonizar o lar que ele viveu, que agora ele deixou aquele mundo físico. E o nosso André Luiz, orientado pelo Silas, diz o seguinte, que existe no Veiga, que é o personagem desse capítulo 5, de nome Almas Enfermiças, do livro Ação-Reação, o Veiga, ele exala um cheiro muito desagradável, um odor muito desagradável, porque o André Luiz ele sente esse cheiro no mundo astral. E o Silas, mentor, resolve explicar para o André Luiz que existe o halo vital e a exalação peculiar. O halo vital e a exalação peculiar são características que indicam, apontam os nossos avanços espirituais, quem realmente somos. E segundo o orientador Silas, o halo vital do Veiga, que é um espírito enfermo, desequilibrado, doente, ele está através do halo vital. O que seria o halo vital? Segundo Silas, são partículas de forças, o halo vital são partículas de forças que emanam do nosso perispírito. Por sua vez, o perispírito recebe o psiquismo do espírito. Então, quando o Veiga ele quer retornar para a casa dele, nas condições de enfermo que ele é, com comportamentos desequilibrados, ele está ali vibrando, ele está desprendendo do psiquismo dele, e, por sua vez, o perispírito absorve. E o perispírito do Veiga libera, através de partículas de forças, essas emanações que criam um halo vital. E nesse halo vital existe cheiro, existem imagens. Nesse halo vital são desprendidos formas, pensamentos, que o nosso orientador Silas resume tudo isso como exalação peculiar. E o nosso André observa, com os olhos espirituais, que o Veiga, naquele ambiente, ele realmente, é isso mesmo, Paulo, que deixa odores terríveis. E esse capítulo, ele ensina a respeito disso. Ele deixa muito claro, porque o Veiga, e ele, através do pensamento, aí o André Luiz centraliza o olhar espiritual dele sobre a região do cérebro, do perispírito do Veiga. E ele percebe que o Veiga, olha que interessante, ele começa a materializar alguns painéis, digamos assim, de imagens dos 3 filhos, que, segundo Veiga, esses 3 filhos prejudicaram ele. Então, o Veiga, ao pensar nos filhos, o André Luiz observa através de telas que saem do psiquismo, do perispírito do Veiga, as imagens dos filhos, que são as chamadas formas pensamentos. E, ao mesmo tempo, o André Luiz percebe também que esse odor desagradável, ele sai desse comportamento desequilibrado do Veiga. Então, irmãos, resumindo, olha que interessante. No nosso mundo, no mundo espiritual, no mundo astral, o nosso perispírito, nosso corpo astral, nós temos características, nós temos faculdades que exalam um odor agradável ou não. Depende da nossa evolução espiritual. O que é que nós fizemos da vida? No nosso perispírito existem partículas de forças que elas se desprendem, elas saem do perispírito e criam emanações que são classificadas como halo vital. Ela fica em volta do perispírito. E segundo o Silas, quando
o nosso odor é agradável, conforme o Paulo colocou ainda há pouco, cheiro de rosas, o nosso Chico Xavier. O nosso Chico Xavier tem a exalação peculiar de rosas agradáveis. No caso do Veiga, é o oposto. Ele tem uma exalação peculiar, desagradável, fruto de uma desarmonia mental, fruto de uma mente confusa. Por isso que a verdadeira beleza, o essencial da vida, se encontra invisível aos nossos olhos. O essencial da vida é invisível aos nossos olhos. Por isso que nós devemos viver o despertamento dos valores eternos que estão adormecidos em nós. Aliás, Jung tem um pensamento que pode nos ajudar muito a meditarmos a respeito da vida. Segundo Jung, ele diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Parece que o Hernandes levantou a mãozinha. Pode ser, Hernandes? Fica à vontade. Bom, vou continuar, caso queira participar, Hernandes. Então, dando continuidade, irmãos, vocês entenderam? Essa dinâmica do nosso corpo espiritual, nosso perispírito, ele tem características, ele tem faculdades. O halo vital, o que seria o halo vital? É a soma das partículas de forças que emanam, que saem do perispírito. O psiquismo, a nossa mente, dependendo daquilo que nós estamos vibrando, se for uma vibração superior, vai exalar um odor, um cheiro agradável, a chamada exalação peculiar. Se for o oposto, se a nossa mente vive com as imperfeições, esta exalação, este odor, será desagradável. Então, são faculdades, características do nosso perispírito. E avançando para o livro No Mundo Maior, é o último módulo. Este livro, No Mundo Maior, também é série André Luiz, mentor, é o nosso caldeirado, e temos o capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Capítulo No Limiar das Cavernas. O nosso André Luiz está com caldeirado numa região sombria do umbral. E, conforme vocês vão acompanhar na seta, no capítulo que estamos estudando agora, do livro No Mundo Maior, No Limiar das Cavernas, existem 2 temas que eu estou selecionando hoje: cavernas de sofrimento e postos de socorro. Estas cavernas de sofrimento, elas são ambientes do umbral grosso, dos abismos, em que, lamentavelmente, os irmãos que viveram aqui na nossa dimensão física, que viveram no crime organizado, que viveram na corrupção, que viveram de forma hostil, hostilizaram as instituições, agiram na ilicitude. Eles, ao desencarnarem, claro, com as devidas proporções, de cada caso é um caso, mas toda falta terá responsabilidade, estes irmãos se encontram aprisionados nas cavernas, esses abismos. E o André Luiz, ao observar um agrupamento do bem, chefiado pela mentora Cipriana, eis aí uma personagem que vale a pena visitarmos. Ela tem um capítulo que coloca, segundo a narração de André Luiz, explica esta mentora chamada Cipriana. É o capítulo Poder do Amor. É um espírito grandioso, um magnetismo profundo de autoiluminação. É um espírito iluminado, a mentora Cipriana. E ela está liderando um grupo que vão mergulhar nessas cavernas, esses ambientes dos abismos. O André Luiz, ele sugestionou a ela que ele queria participar. E vocês sabem o que ocorreu? Ela não autorizou. André Luiz queria participar desses atos de amparar esses irmãos nas cavernas, de retirarem eles dessas prisões que eles mesmos criaram em vidas passadas. E a Cipriana explicou para André Luiz o seguinte: olha o que a Cipriana explicou para André Luiz, com todo respeito, que André Luiz não está preparado. André Luiz não está preparado. Então,
Vocês imaginem que esses ambientes em que esses irmãos, eles fazem incursões nessas cavernas de sofrimento, na região do umbral, nos abismos, tem que ter um preparo, não pode ser um ato puramente de caridade, tem que existir, além da caridade, que é o valor maior, outras características do bem. E este capítulo ainda tem um tema interessante do livro Do Mundo Maior, capítulo No Limiar das Cavernas, postos de socorro. Existem vários postos de socorro, esses núcleos do bem que socorrem esses irmãos infelizes desses ambientes, eles são geralmente presididos por um mentor espiritual. Existem exemplos muito claros na Célia de Luís. Nós temos aí, para vocês terem uma ideia, no livro Os Mensageiros, existe um posto chamado Posto Campo da Paz. Ele é presidido por um casal, Ismalha e Alfredo. No livro Obreiros da Vida Eterna, também Célia de Luís, existe um posto chamado Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é presidido pela Zenóbia, assessorada pela enfermeira Luciana, Padre Hipólito, Jerônimo e demais outros irmãos. Então, existem vários postos que socorrem esses irmãos que se encontram nessas regiões do umbral, nessas regiões difíceis. Existem regiões abismais, existem regiões que estão mais próximas das fronteiras das colônias espirituais, como, por exemplo, o nosso lar. O nosso lar, ele faz fronteira com a região do umbral mais suave, mais amena, você pode dizer assim. Então, de qualquer maneira, nós devemos entender que os nossos comportamentos, eles representam o céu de estrelas, ou eles representam, entre aspas, o inferno. Se eu estou vivendo de forma sincera, há uma sinceridade intelectual, há uma honestidade intelectual, se eu estou perseverando nos caminhos do Cristo, eu já estou criando no meu mundo mental a colônia espiritual nosso lar. Eu já estou desenvolvendo em mim mesmo as características do cidadão do nosso lar. Mas se eu não tenho esta preocupação, se eu estou numa distração aqui da vida material, a minha atenção ela já se diluiu faz tempo. Eu estou distraído com as coisas transitórias da vida. Eu estou fragmentado intimamente, eu estou disperso intimamente. Eu não consigo ser por inteiro. Eu não consigo ser alma que sou. Então, irei viver nestes ambientes. Por isso que é importante, meus amigos, evangelizarmos os nossos corações. Eu vou pedir para o Paulo ler uma questão do Livro dos Espíritos, questão 361. Esta questão nos dá a chamada responsabilidade que a doutrina espírita nos convida. A doutrina espírita, ela também é conhecida como uma doutrina de responsabilidade pessoal e intransferível. Você não tem como transferir o que lhe cabe. E esta questão 361, Allan Kardec pergunta a respeito da origem dos valores morais, do bem e do mal, é próximo disso, e a resposta diz que todos os comportamentos, todas as características, ela é do espírito nele encarnado. É o espírito que tem responsabilidade diante da vida. Tu pode ler, Paulo? 361. Ô, Carmélio, Pois não. por causa dessa questão, você vai ter que ficar no Livro dos Espíritos até a questão 361. A gente vai falar dela hoje. Ah, é? Então tá bom. 361, você vai falar nela hoje, né? Capítulo 7, parte Isso. 2ª. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é inclinado ao bem. Perfeito. Então, vocês percebem que a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade pessoal e intransferível, porque a origem das qualidades boas ou mais, elas estão no espírito nele encarnado.
Então, não tem como responsabilizar terceiros, não tem como transferir o que me cabe para outros. E, diante disso, a doutrina espírita, ela esclarece, através da série André Luiz, esta capacidade de superação, superar nós mesmos. Então, diante disso, quando eu perceber alguma ideia fixa em mim, quando eu viver uma certa estagnação da vida mental, quando eu viver uma desarmonia íntima, porque eu estou vivendo um certo abismo de natureza moral, espiritual, todos estes comportamentos, eles devem ser superados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Como é importante nos ajustarmos mentalmente, segundo o psiquismo do filho pródigo. Nesta parábola do Senhor Jesus, que apresentou a parábola do filho pródigo, existe um momento em que a mente do filho pródigo, segundo as Escrituras Sagradas, ele consegue dar um novo rumo para melhor. Quando o filho pródigo, quando ele gastou da sua herança, sabemos, segundo a parábola, ele se vê como necessitado, perdeu tudo. E ele, ao perceber um ambiente em que havia um porco, um chiqueiro, está lá na Escritura, caindo em si, ele retorna para o Pai. Então, devemos nos ajustar ao psiquismo do filho pródigo, caindo em si, para que possamos despertar a nossa angelitude e retornar para o Pai Celestial, retornar para a nossa origem sagrada, para o sagrado, em que o Pai da vida, ele, segundo as Escrituras, ao ver o filho retornando, olha que interessante, está lá escrito também nos Evangelhos, segundo essa parábola. O Pai foi movido pela compaixão, isto é, o Pai representa Deus, Jesus, protetores espirituais, todas essas forças infinitas de misericórdia, elas são movidas por uma compaixão a nosso favor. Mas lembrando, conforme está na parábola, o pai, ele só foi ao encontro do filho porque o filho foi ao encontro do pai. Então, para que possamos cair em si, devemos dar passos, trilhar os caminhos, as estradas que levam a Deus. E Deus, ao perceber isso, ele vai, conforme as Escrituras, o pai abraça o filho, o pai beija o filho, porque o pai é movido pela compaixão. É isso, amigos. Que Deus abençoe vocês. Vamos estudar os livros de André Luiz. Com a palavra, o Paulo, para finalizar. O Carmélio, na parábola, o pai não anda, o pai corre. É isso aí. Significa que quando a gente dá um passo, Deus deu 10, deu 15, deu 20. Beleza, isso mesmo. Perfeito. Né? Interessante. E você, quando falou que o invisível aos olhos, você lembrou o Pequeno Príncipe. Você é de lá. A origem é lá, isso mesmo. É, A raposa, né? exatamente. Então, depois dessa aula aí de conhecimentos, Então, vamos finalizar. Não é isso, Paulo? Fazer a oração final do nosso estudo. Então, vamos fechar os nossos olhos, mas lançar os nossos espíritos para o infinito de Deus, agradecendo, Senhor Jesus, pelo encontro de hoje. Agradecemos também pela sua vida heróica e que possamos viver os princípios, as orientações contidas no teu Evangelho, mestre. Ensina a cada um de nós olharmos os teus lírios do campo, as tuas aves do céu, e possamos entender a beleza de bater à tua porta, mesmo que ela seja estreita, e que possamos, no calor
do deserto, das nossas expiações, das nossas provas, nesse calor do deserto, eu possa alcançar a tua água viva, porque nós temos sede de felicidade espiritual. Fique sempre conosco, mestre amado. Graças a Deus.